Amém, graças a Deus, saudades dos meus irmãos. Quando eu estou orando, eu consigo lembrar do rosto de cada um. Alguns nomes eu não lembro, mas eu lembro dos rostos. E eu sinto falta, não é verdade? No capítulo 9 de São João, perguntavam para Jesus assim: Mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? Eles viram um rapaz ali, cego, talvez dos seus 18 ou 20 anos. E este ou os pais? E Jesus respondeu para ele: nem este pecou e nem os pais, mas assim foi permitido para que fosse manifesta nele a glória de Deus. Amém? Amém. Quando você lê o Salmo 119, versículo 18, o salmista, muitos mil, 3 mil anos antes de Jesus nascer em carne, ele fez uma declaração. Os irmãos lembram qual é? Ninguém guarda tudo, né? Mas você vai lembrar que eu vou citar: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Coisa interessante, né? Lá o Senhor Jesus falou assim: isso não foi porque ele pegou, não, para que fosse manifestar a glória de Jesus. Graças a Deus. Eu tenho tido o privilégio de estar aqui. O privilégio é meu, irmãos, é meu, do Ibaí. Ontem nós preparamos um louvor com muito carinho. As irmãs, cada uma com as suas dificuldades. A Dininha não está muito bem, ontem está bem hoje, né, Dininha? Graças a Deus, louvado seja Deus. A Shirley, a Débora, e nós íamos preparar um louvor com muito carinho, primeiro para Jesus e depois por causa da igreja dele que está aqui. Porque quando ele olha de cima, ele vê a igreja dele. Porque o único que quis ser estrela virou diabo e foi chutado do céu. O diabo não foi dito para ele: olha, você podia sair daqui, Satanás, que é difícil. Não, ele foi jogado do céu para fora. E o Senhor Jesus triunfou sobre ele depois. E o inferno não foi feito para o homem, não. A Bíblia diz que foi feito para o diabo e seus anjos. E eu trabalhando, saiu do portuário trabalhando, e um dia um cara falou: mas está difícil trabalhar aqui, esse inferno. Eu falei: Gustavo, o inferno é um lugar, e é debaixo de onde você está pisando. Que é isso? 15:24 de Provérbios fala assim: para o entendido, o caminho do céu está para cima, a fim de que ele se desvie do inferno que está embaixo. É um lugar, não é um estado. E o Senhor Jesus diz que é um lugar de densas trevas, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso nós vamos cantar hoje, adorar o nome dele, porque ele venceu, nos tirou dessa possibilidade para o inferno, deles que querem, e agora nós somos gratos a ele. E ele só conseguiu fazer isso porque ele é 3 vezes santo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você é convidado a adorar o Senhor junto com o Maurício, família, com o Javi, com aquela coisa linda que está ali, com todos os irmãos. E aqueles que forem chegando, né? Eles também são convidados a adorar o Senhor, né? E aí quando eles forem orar depois, e nós vamos orar por ele, Deus pega e olha e fala assim: mas tem uma coisa, eu estou em terceiro, em quarto, em quinto e sexto lugar. E é verdade, irmãos. Nós temos a semana toda para servir o Senhor, não é verdade? Olha, rapidamente, nós não sabemos muitas coisas, a Bíblia não nos ensina muitas coisas sobre o profeta Elias, mas eu tenho 3 pastores aqui. Se eu tiver cometendo algum equívoco, eles vão me corrigir. O profeta Elias, ele não gostava do rei Acabe. E Deus falou para ele assim: ô Elias, vá lá e dá um recado para o rei. E Elias não gostava do cara, falou: vou lá sim, Deus, o que vai falar com ele? Fala que vou matar ele. Opa, vamos lá agora. E foi. Chegou lá no portão, quando ele chegou, o rei falou assim: quem que você quer que é um perturbador? Ele falou: perturbador é você, sua tia, seu cachorro, sua família toda. Eu ficava te dar um recado do Deus de Israel. Qual é o recado, Elias? Fala e vai embora. Ele mandou falar que vai te matar. E está dado o recado e eu estou indo embora. Foi embora. Deus chamou Elias, fez o que eu fiz. Deus sabe o que eu fiz, Deus é onisciente. Já deu o recado, volta lá e fala para ele que eu não vou matar ele mais. Mas o que é isso, Deus? Por quê? Porque quando o homem ora, se ajoelha e arrepende, Deus muda as coisas. E ele orou e chorou. Esse é o nosso Deus. Hoje nós temos essa oportunidade. No dia que se chama hoje. Amém? Graças a Deus. Que coisa boa, esse irmão. Então nós vamos cantar agora, né? Já tem quem prega, né? Vamos cantar.
Eu estou orando para Deus mandar músicos para cá. A seara é grande. Eu e o Ivaí ajudamos o irmão na contagem. Uma passagem de ano que lá não tinha música, não tinha canto. É isso aí. E aqui eu quero que Deus manda pianista, saxofonista, violonista, para eu ficar cantando, depois eu ficar até lá embaixo, assim, vai meninas, os irmãos assim, só adorando o Senhor.
que o Senhor mande mais trabalhadores para a seara. Eu vou chutando, marcando gol, tentando pelo menos, apitando, né, Maurício? Aleluia! Santo, santo. Os irmãos lembram que Isaías teve uma visão. Ele disse: Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Agora nós vamos cantar Santo, santo, santo. A igreja é uma maravilha. Olha que lindo aí. Louvado seja Deus. Olhar aqui e ver o rosto de vocês participando. Vocês são importantes demais. Deus abençoe cada um dos irmãos que está aqui hoje. Louvado seja Deus.
Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Jesus é que garantiu isso. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Quem que Ele mandou? O Espírito Santo. E agora você pode cantar pedindo ao Senhor para fluir em ti o Espírito Santo do Senhor, porque Ele prometeu e Ele é o nosso ajudador. Nós só estamos de pé, irmão, na presença dEle, porque o Espírito Santo nos ajuda.
seja o nome do Senhor. Que maravilha. Agora nós vamos fazer a parte do ofertório, o pastor Zé Walter. Boa noite, igreja. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja sempre louvado. Glória a Deus. É bom, né, irmão Sérgio, quando a gente louva esse nome. Amém. Esse nome tem poder. Aleluia. Para nos dar vitória. Jesus foi um homem sofredor, mas através do seu sofrimento Ele nos trouxe a paz, nos trouxe vida e vida abundante. Nossa, é maravilhoso. Irmãos, como é bom servir esse Deus. Como é bom ser igreja de Jesus Cristo. Como é bom ser selado do Espírito Santo. Como é bom servir a Ele, esse Deus maravilhoso. É um grande privilégio para nós, né? Grande alegria do nosso coração que não tem como contar, não tem como falar, não tem como expressar, não existe palavra que expressa. Nossa, esse amor tão grande que Deus tem nos amado tanto. Segundo Coríntios 9:8 fala assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também se colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Amém? Amém. Cada um de conforme determinou seu coração. Cada um contribua conforme determinou seu coração, não com pesar, com obrigação, porque Deus ama aquilo que dá com alegria. Irmãos, não tem como a gente ofertar a Deus nossa vida, nosso louvor com tristeza ou com necessidade, mas isso tem que ser com alegria, toda a nossa alegria, porque o Deus é tudo em nós. Esse Deus, Ele é tudo em nós. Aí o apóstolo Paulo fala: aquele que planta pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia muito, muito vai colher. Na verdade, é a proporção da nossa semeadura. Você planta pouco, você ganha, recebe pouco. Você planta muito, você colhe muito. Não tem jeito, né? Você planta pouco e colhe muito, não tem jeito. É lógico, né? Você planta pouco, você colhe pouco. Por que nós colhemos pouco? Poucas bênçãos? Porque às vezes a gente planta muito pouco, a gente semeia muito pouco. Nós não temos tempo para oração, a gente não tem tempo para a leitura da palavra de Deus, a gente não tem tempo para uma visita. Só nos encontramos aqui de domingo. Seu irmão não vem no domingo, a gente só vai encontrando no outro domingo. E assim vai levando a vida. Para ir na sua casa, eu tenho que marcar para se você tem um horário na sua agenda para me receber. Aí eu sou do Santiago, eu não gosto disso. Eu vou na sua casa, se você estiver lá a gente conversa, se você não estiver, eu volto outro dia. Eu fiz isso semana passada com o dia. Vamos visitar minha irmã. Eu tive que conversar com a sua irmã sobre a nossa viagem missionária de janeiro. Ok, vou lá visitar minha irmã vai ser dia de caráter. Você ligou para ela? Liguei não. Cheguei lá, bati no portão, demorou para atender. Bem feito. Você não ligou, falou que a gente vinha. Depois o portão não. Nós fizemos a visita lá, né? Graças a Deus. Jesus vai marcar o dia de voltar? Vai agendar os crentes o dia e hora de voltar? Vai não. Vai chegar na surpresa, né? Jesus me ensinou a fazer isso, né? Não é porque eu sou sem educação, não. Jesus me ensinou. Chegar de surpresa na casa das pessoas. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós chegamos na casa dos outros crentes, a gente só tem bênção para contar, só alegria para contar. E eu conto com as orações dos irmãos que em janeiro, se Deus nos der vida e saúde, nós queremos ir lá em Ponta Leite fazer nossa viagem missionária. Mais uma vez. Se Deus nos der vida, nos der saúde, nos der capacidade, nós queremos lá fazer nossa viagem missionária. Abençoar o povo lá do Vale do Jequitinhonha. Vamos levar cachorro quente, pipoca, algodão doce. Irmãos, pessoas de 50 anos nunca tinham visto como fazer o algodão doce. Chegar lá pertinho que eu fiquei na máquina de algodão doce, né? Mas eu tenho que ver como que faz esse trem aí. Não é possível esse trem sair redondinho desse jeito. Eu não sabia que colocava açúcar não.
Aí tive que explicar para os idosos, para os adultos, né? Não vai para tudo. O meu algodão doce tem para todos. Aí os adultos fizeram a fila também de adultos para receber o algodão doce. Tem pessoas que comeram algodão doce pela primeira vez, com 50 anos de idade. Novidade, está no Vale do Jequitinhonha. Isso acontece na vida da gente, né? Aquele povo lá, meus irmãos, foram privados de muitas coisas, muitos anos. Muitos e muitos anos. Privado de tecnologia, privado de alimentação, privado do arroz com feijão por muitos anos. Mas a igreja chegou, né? O evangelho chegou e mudou a realidade lá do Vale de Jequitinhonha. Pastor Itamar tem um trabalho muito bonito lá no Vale. E da primeira de Betinho. Muitos anos que eu tenho esse trabalho, mais de 30 anos que eu estou trabalhando no Vale, abençoando a família. E Deus colocou isso no nosso coração, nós começamos também a fazer essa viagem missionária. Para que Deus possa estar abençoando aquele povo. Eu falei com a Sônia ali agora mesmo que essa viagem que a gente faz, a gente é muito mais abençoado do que abençoa outras pessoas lá. Porque a gente sai dali com o coração confortante, com o nosso coração alegre de estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pelo nosso dízimo, pelas nossas ofertas, pela nossa família. Vamos consagrar a Deus nossa vida. Grandioso Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor. Ó Pai, nessa noite nós estamos aqui somente com pensamento de louvar e glorificar teu santo nome. Aceite nosso louvor, nossas orações, aceite nosso culto que nós te prestamos nessa noite, meu Pai. Nós possamos ser daqui, meu Pai, transformados com o poder da tua palavra. Meu Pai, que essa mensagem que nós vamos ouvir nessa noite, que ela possa encontrar um lugarzinho no nosso coração e que nós possamos colocá-la em prática para a nossa vida cotidiana. Receba a nossa oração, receba a nossa oferta, o nosso dízimo que nós devolvemos para Ti, Senhor. E, Senhor, abre as portas do céu para nós e derrama bênçãos sobre o Teu povo, para que nós possamos transbordar do Espírito Santo, transbordar de bênçãos do Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa essa comunidade, abençoa o teu povo que se reúne no seu nome nessa noite. Ó meu Pai, que nós estamos para uma semana abençoada na tua gloriosa presença, e que nessa semana nós possamos crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba as nossas ofertas, nossos dízimos e principalmente a nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar? Amém.
a Deus. Todos nós falamos isso, né? Eu me encontro com o Maurício, os dois Maurício, e pergunta, tudo bem? E ele responde, graças a Deus. Não é isso, Osirene? Até o ímpio fala isso. Isaías falou assim: esse povo me ama de lábios, me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer ver um exemplo do coração está longe de Deus, irmãos? É quando eu não consigo ofertar, quando eu não consigo entregar aquilo que é dele, que é tanta bobagem, que tudo é dele. Ele fala para os salmistas: se eu tiver sede e fome, eu não vou te pedir, eu tenho tudo. É Ele que nos dá tudo. O livro de Jó fala, o livro mais antigo da Bíblia, Ele retira a nossa respiração e nós corremos. Simples assim.
sentado, em pé, pensa no que você está cantando. Existe um nome que é pronunciado da mesma forma em qualquer parte do mundo, até lá no inferno. Aleluia! É tão bonito que tem. Eu fui trabalhar com a menina no aeroporto que chamava Maria Aleluia. Ela gostava, chamava só de Maria Aleluia. Que coisa boa, né? Pode assentar os irmãos. Pode assentar. Isso. Mas é para cantar, vocês estão cantando muito bonito, viu? O que está fazendo ficar bonito, pastor Paulo Marcos, pastor Zé Walter, é a igreja de Jesus Cristo cantando. O Senhor olha ali em cima e fala assim: minha amada, tu não tens mancha, tu és linda. O Senhor quer ouvir a sua voz. E olha, quando você canta e fica atento à mensagem, às vezes Deus vai resolver um problema para você. Que ele fala assim, ele entrega: filho meu, dá-me o teu coração. Às vezes a pessoa está aqui, está tensa, eu tenho um problema para resolver, eu estou assim, assim, assim. E Deus fala assim: me entrega teu fardo. Se você me entregar, eu resolvo. E aí você tenta resolver, e Deus é educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e me convidar, entrarei e cearei com ele. Muito forte. Aleluia.
Louvado seja o Senhor nosso Deus, Deus Criador dos céus, da terra, Deus que é exaltado em todos os lugares. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que pode estar aqui nesta noite. Agradecemos a Deus a participação de todos vocês. Oremos também por aqueles que não puderam estar presentes, para que no momento oportuno possam estar conosco também. Meus queridos, é muito bom quando nós nos reunimos na presença do Senhor, encontramos nossos irmãos, podemos estar juntos em comunhão com o Senhor. E melhor ainda quando a gente revê pessoas tão especiais, amigos nossos. Marcílio, que bom, Marcílio, ter você aqui nesta noite. Priscila, obrigado. O Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Me alegrou muito vê-lo chegando aqui, estando conosco nesse culto desta noite. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós estamos, durante esse tempo, tratando com os irmãos sobre uma série onde nós tratamos sobre a volta de Jesus Cristo. Fizemos alguns momentos, intercalamos com outros temas. Analisamos primeiramente com os irmãos os sinais da volta de Jesus. Esses sinais estão explícitos para nós em todo o mundo que nós vivemos. São sinais que se cumprem também na igreja, sinais que demonstram o avanço do Evangelho em várias partes do mundo. Analisamos com os irmãos também sobre o arrebatamento da igreja. Naquele momento nós analisamos a partir de princípios bíblicos para entendermos quem será levado pelo Senhor ao arrebatamento e quem vai ficar, o que acontece com os que ficarem, não forem participarem do arrebatamento. Mostramos isso biblicamente para vocês. Conversamos também e apresentamos aos irmãos sobre a grande tribulação, sobre o que acontece, ou o que acontecerá após a vida de Jesus. E na semana passada nós tratamos com os irmãos sobre o juízo final, o destino que será dado pelo Senhor aos salvos e aos perdidos, onde cada um estará no dia do juízo final e após o juízo final. Hoje eu quero, dentro desta série, mostrar aos irmãos um ensinamento a respeito de o que nós precisamos fazer, qual é a nossa postura enquanto nós aguardamos essa volta de Jesus. Já está claro para nós que a sua volta é certa, já está claro para nós que os sinais se cumprem a cada dia, nos céus e na terra. Já está claro para nós que nós precisamos estar prontos. Mas o que nós temos que fazer? Qual é a nossa postura diante desse tempo enquanto nós aguardamos a volta de Cristo? Hebreus capítulo 12, versículo 14 é o texto que leremos hoje para entendermos o que nós precisamos fazer enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Vamos ler juntos, meus queridos? Qual a versão que está projetada? Vamos lá, juntos? Seguir a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Novamente, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar, pedir graça ao Senhor para entendermos a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a graça do Senhor possa se manifestar neste lugar, na vida de cada pessoa que o Senhor traz aqui, para que os nossos ouvidos estejam atentos, tão atentos, que nós não ouçamos outra voz a não ser a voz do Senhor falando à nossa mente, nosso entendimento nesta noite, Pai. Que o Senhor possa, através da graça do Senhor, nos permitir discernir aquilo que está registrado na sua palavra, mas acima de tudo, Deus, que nós possamos ter esta revelação do Senhor como objetivo da nossa vida, de prática, de vivência, de obediência, para que possamos em tudo glorificar o Teu nome. Fala o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto, esse livro, essa epístola aos Hebreus, foi um texto originalmente escrito para uma comunidade cristã, no início da história do cristianismo, formada de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E eles viviam uma pressão muito grande, porque eles estavam sendo desafiados a retornar às práticas antigas deles, retornar ao seu passado. E esse capítulo 12, ele vai nos ensinar uma série de coisas importantes para a nossa vida, para nós entendermos aquilo que Deus espera de cada um de nós enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. Nesse capítulo 12, alguns destaques importantes para nós nos situarmos no versículo que nós lemos nesta noite. Quando nós olhamos o texto como um todo, nós vamos ver alguns ensinamentos do Senhor aqui. A partir do versículo 5 até o versículo 11, o Senhor fala aqui a respeito menciona a questão de disciplina. Ele vai mostrar a forma como Deus nos adverte, nos corrige. O Senhor corrige aquele que ama. Essa correção o Senhor faz através de diversas formas, e uma delas é por meio da sua palavra. Quando Ele nos revela a sua palavra, para dizer a nós aquilo que nós fazemos que desagrada a Ele, e aquilo que Ele quer que nós façamos que venha agradar a Ele. Essa correção, quando ela é recebida como vindo do Senhor, nós então alcançamos condições de viver de forma que agrademos ao Senhor. Ele vai descrever uma série de coisas aqui, a partir do versículo 5, e ele vai nos mostrar que essa disciplina do Senhor, em alguns momentos ela se manifesta também em outras áreas da nossa vida, através de perdas, através de problemas que nós enfrentamos, de angústias, de dificuldades, perseguições, uma série de coisas que ele relata nesses versículos 5 a 11. E no versículo 11 ele diz o seguinte, que nenhuma correção, ela quando é aplicada, parece ser motivo de alegria, mas é para muitos de tristeza, mas depois ela produz algo maravilhoso na vida daqueles que por ela são exercitados. Ou seja, Deus nos corrige a nossa caminhada, corrige a nossa postura, corrige porque Ele nos ama e porque Ele quer transformar a nossa dor, a nossa tristeza em uma alegria que transpõe os limites do tempo que nós vivemos para Ele. Então, quando Ele enfatiza esses princípios, Ele vai então chegar no versículo 12, que é quando Ele nos fala a respeito de seguir a paz com todos. Seguir
a paz com todos. Agora, é interessante que na sequência desse versículo 12, nós vamos voltar nele, ele enfatiza no versículo de número 14, ou melhor, versículo 16, 14, versículo 15 diz o seguinte, olha, versículo 15 para ser exato, tá? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Veja o que ele fala aqui, o seguinte: nós precisamos seguir a paz com todos, porque se nós não vivemos em paz, as discórdias da nossa vida, elas geram uma semente de amargura dentro de nós. Ele diz o seguinte, olha, não deixe que essa semente ou essa raiz da amargura, uma vez plantada no solo do nosso coração, ela vai brotar. E quando essa amargura ela continua dentro de nós, ela traz perturbação, angústias e dores para nós. Mas não só nós, mas aqueles que estão ao nosso redor também são contaminados com a nossa amargura. Você já percebeu que uma pessoa amarga, ela tem uma facilidade em tentar induzir os outros a se tornarem amargas também? E o texto vai nos dizer o seguinte, que quando há ausência desta paz com todos, ela vai gerar esses comportamentos na vida das pessoas. E como é difícil viver com pessoa amargurada. Precisamos, meus queridos irmãos, entender que ela representa uma ameaça à nossa comunhão com as pessoas, porque há essa influência. Precisamos então vencer essa raiz de amargura. E como que ela é arrancada? Quando o versículo 14 é a realidade da nossa vida. Quando nós vivemos em paz com todas as pessoas. Paulo vai nos ensinar que naquilo que depender de nós, nós temos que ter paz com todas as pessoas. Esse é o princípio que o Senhor estabelece na sua palavra para a nossa vida. Agora, meus queridos, ele nos lembra aqui também a importância de evitar comportamentos que possam nos privar da graça de Deus, possam nos afastar da graça de Deus. E quando ele fala sobre isso, ele cita a figura de Esaú, lá no Velho Testamento, versículo 16. Ele diz assim: não seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vejam, meus irmãos, Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas, diz o texto no livro de Gênesis. Vejam que ele troca a primogenitura, o privilégio que ele tinha de ser herdeiro da graça de Deus, da graça do Pai, como herdeiro de todas as coisas quantos o Pai possuía, por um prato de lentilhas, um prato de comida. Meus queridos, se nós queremos realmente estar prontos, preparados para a volta de Jesus, nós precisamos ter a atitude de não nos vendermos por nada que esse mundo que nos cerca nos oferece. Porque a Bíblia diz que o mundo ele jaz onde? No maligno. O que Satanás faz? Ele quer te oferecer essa mesma negociação que foi feita com Esaú. Tirar de você o privilégio de se alimentar do melhor de Deus por meio da sua palavra na sua vida,
que você troque por esses prazeres que o mundo te oferece, prazeres esses que não te garantem, jamais garantirão uma vida com o Senhor no reino celestial. Veja que o texto diz que ele tentou reverter isso depois. O texto diz que sabemos que mesmo querendo ele depois herdar a bênção, ele foi rejeitado e não achou lugar para arrependimento mais. Existe um tempo para isso. O arrependimento tardio, meus irmãos, leva muitas pessoas para a destruição eterna. Um arrependimento tardio impede você de viver o melhor do Senhor aqui nesse tempo. Muitas pessoas estão tão fascinadas com o que têm, com o que possuem, com o que vislumbram à sua frente, que abrem mão do melhor de Deus para a vida deles, que é Jesus Cristo. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, os irmãos. Existe uma frase muito utilizada no meio evangélico, ou no meio cristão, dizendo o seguinte, que o melhor de Deus ainda está... Não, está errado. Já disse isso para os irmãos. O melhor de Deus não está por vir, porque o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. O melhor de Deus que nós precisamos é Jesus, e Ele é a razão de ser da nossa vida, meus queridos. Todas as coisas que nós temos, tudo aquilo que nós conquistamos, ficam aqui nesse tempo. Nós não levamos nada que nós temos aqui, daqui para a eternidade. A única coisa que recebemos aqui, que irá conosco para a eternidade, é Jesus Cristo. Por isso nós não podemos trocar Jesus por nada. Podemos trocar Jesus por nada que este mundo nos oferece. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós então vemos que o Senhor está dizendo aqui, através do autor de Hebreus, que se nós queremos mesmo viver e estar pronto para estar com o Senhor na sua vinda, nós precisamos abrir mão de coisas que nós julgamos que são importantes e são necessárias, mas precisamos abrir mão de muitas coisas se nós queremos realmente estar com Jesus quando da sua vinda. Por isso que ele diz que temos que seguir a paz com todos e fazer o que mais? E a santificação. E que mais? Sem a qual ninguém, não há precedentes, não há abertura qualquer. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ser santo é ser separado para Deus, é abrirmos mão daquelas coisas que nos distanciam de Deus, para estarmos vivendo perto dele. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para esse tema que nós estamos tratando nele sobre ele hoje, precisamos então, agora, através da santidade, buscar uma vida de santidade, de separação das coisas que nos tiram da presença de Deus, para que possamos então estar preparados para esse grande dia, quando Jesus então virá. E esse princípio que o texto nos diz, que é a santificação, é algo que precisamos buscá-lo, como nós precisamos, quando nós precisamos de algo insubstituível na nossa vida, porque essa santificação é insubstituível para nós. Porque, meus queridos, essa santidade, essa santificação, santidade é um mandamento divino. Veja que o texto diz, o imperativo é uma ordem, seguir
a paz com todos e seguir também a santificação. É o mandamento, é a ordem do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Todos os textos vai ser, tá? 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver, por quando está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então vejam, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não é ser santo na igreja, meus filhos. Ser santo quando você está na igreja é muito fácil. Cantar louvores, expressar a santidade de Deus. O desafio nosso é a nossa maneira de viver. Quando nós expressamos a nossa maneira de viver, precisamos demonstrar quem nós somos verdadeiramente. Então, santidade não é uma opção que nós temos, mas é uma exigência. Então, Deus nos chama para ser seu povo, mas para ser povo dele, estar seguro nas mãos dele, nós temos então que entender que há princípios e regras que ele estabelece para sermos seu povo. Fomos feitos por ele, para viver com ele, para viver para ele, mas o pecado entrou no mundo. A natureza humana foi contaminada pelo pecado. E a Bíblia diz que o pecado passou para todas as pessoas e todos pecaram. E o pecado, então, é um obstáculo, ele nos afasta desse privilégio de estar prontos, preparados para estar com o Senhor. Então, como resolver essa questão? É preciso que nós entendamos que viver em santidade é evitar tudo aquilo que possa nos afastar de Deus. E o pecado está aí todo dia, batendo a nossa porta com várias vestimentas, várias formas. Precisamos estar alertas para não sermos seduzidos, assim como Eva foi seduzida lá no Éden. Não podemos nos deixar seduzir pelos prazeres, pelos manjares que esse mundo nos oferece. Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É morte. Viver no pecado é morte, é separação. Viver no pecado, meus queridos, é a separação de Deus aqui. Mas o mais grave de tudo, que é separação de Deus na eternidade, é estar longe dele da sua volta. Mas ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que, embora o pecado seja uma realidade em nossa vida, e ele mata, ele separa o homem de Deus, Deus então manda Jesus Cristo para remover esta barreira do nosso pecado. E a Bíblia diz que na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue, morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Para resolver o problema do nosso pecado, ele se fez pecado por nós. Quando nós reconhecemos isso em nossa vida, ele vai purificar a nossa mente e também o nosso coração. Vejam que em Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus ali, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele diz assim, que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Seu coração tem que estar limpo, purificado. E quem faz essa purificação no seu coração?
a presença de Jesus vivendo em você. Porque na cruz, o sangue dele derramado nos purifica do nosso pecado. Quando estamos nele, nós podemos pecar, claro, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas ele em nós nos purifica desse pecado para estarmos limpos, preparados para viver com o Senhor no céu. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que além da purificação do nosso coração, a nossa mente, versículo 2 diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente é renovada para que os nossos pensamentos, em nossa mente, ali estejam outros pensamentos, para que em nossa mente ela seja moldada de tal forma que a presença de Jesus em nós conduza os nossos pensamentos a Ele, a vivermos nele e para Ele. Também, meus queridos, para estarmos prontos a esse encontro com o Senhor, para estar com o Senhor, nós temos que purificar o nosso coração por meio da palavra revelada do Senhor. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. O salmista faz uma pergunta para o jovem, mas uma pergunta para todos nós. Como purificará o jovem o seu caminho? É a pergunta que ele faz para você também. Você pode substituir a palavra jovem pelo seu nome. Como você pode purificar o seu caminho? Ele dá a resposta. Observando como? Conforme a tua palavra. É a palavra do Senhor no seu coração. É escondendo essa palavra do Senhor no seu coração. É tendo essa palavra do Senhor viva no seu coração. É que você vai ter essa vida de santidade que pode, então, conduzir você para ver o Senhor. Porque, meus queridos, essa santidade ela é essencial, indispensável, se nós queremos mesmo ver o Senhor. Por que isso? Porque há necessidade dessa pureza, essa pureza exigida para estar na presença de Deus, porque nada impuro pode entrar diante dele, pode estar diante dele quando da sua volta. Então a santidade é um requisito fundamental para aqueles que querem estar com ele quando da sua volta, para estar com ele no céu. Veja o que diz então em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Jesus nos revela aqui sobre a nova Jerusalém, a morada dos salvos, daqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, daqueles que estão vivendo em Jesus. Ele diz assim: se você quer entrar nessa cidade santa, ele diz, e nessa cidade santa, lá não entrará coisa alguma que contamine ou cometa abominação ou mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Seu nome é inscrito no livro da vida do Cordeiro, quando esse Cordeiro de Deus que para o pecado do mundo nasce viver no seu coração. Quando esta vida com Jesus é verdade, e Ele vai purificar você a cada dia, te preparar para que você possa herdar com os salvos esse lugar, nessa Jerusalém celestial. Para isso, você precisa sentir essa necessidade dessa santificação, dessa nova vida com o Senhor, e é preciso que você tenha vigilância, vigie a sua vida, tenha perseverança todos os dias da sua vida. O apóstolo São Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3,
mesmo capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz assim: mas nós, segundo a promessa do Senhor, segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E ele continua dizendo assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, novo céu e nova terra, vamos receber quando da volta de Jesus, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Esse momento virá quando o Senhor definir que o será feito. Nós não podemos marcar esse tempo, só o Senhor sabe esse tempo. Ele diz que temos que estar preparados, mas para isso temos que ser encontrados por Ele, imaculados, repreensíveis em paz. Então, meus queridos, para estar prontos, para estar com o Senhor, é preciso essa vida de santidade. Então, alguns pensariam o seguinte: então ninguém vai entrar nos céus. O caminho para entrar no céu é um só. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o Pai a não ser por mim. Ou seja, se você está em Jesus, a cada pecado que você comete, você confessa ao Senhor, você é perdoado dele. Por isso é que você é habilitado, se você vive para Jesus e confessa a Jesus, está habilitado para estar com Ele no céu. Você vai pecar, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas seus pecados serão perdoados por Jesus, para que você esteja pronto para esse momento. Então, a santidade precisa ser algo praticado, mas só conseguimos fazer isso se Jesus estiver vivendo em nós. Diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, nos mostra que quando chegarmos ali, para estarmos ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ali, naquele lugar, naquela cidade santa, na Jerusalém celestial, nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. O seu nome estará gravado, se você viveu uma vida com Jesus quando Ele vier. Mas para isso, meus queridos, precisamos então estar preparados. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Veja que nós lemos aqui: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos uma coisa, que quando Ele se manifestar, o que vai acontecer? Seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E veja o que ele diz: e qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Se você tem essa esperança, que esperança é essa? Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós veremos. Se você tem essa esperança na sua vida, ele diz, você vai renunciar a todas as coisas que te afastam do Senhor, para purificar a si mesmo, para estar pronto, para estar com Ele ali no reino celestial. Então, meus queridos, precisamos a cada dia da nossa vida nos relacionarmos mais intensamente com Jesus, de tal forma, meus queridos, que a nossa vida seja a expressão da imagem, da presença de Jesus agindo em nós todos os momentos. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o último texto
para pensarmos nele nesta noite. 2 Coríntios 3:18 nos diz assim: mas todos nós, com a cara descoberta, algumas versões trazem Elias, palavra rosto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Quando nós olhamos para Jesus, a imagem de Jesus é refletida através da nossa vida, quando Jesus vive em nós. Jesus vivendo em nós é transformação interior. Jesus vivendo em nós é transformação para vivermos uma vida preparados para esse momento quando Ele vai voltar. Precisamos, portanto, meus irmãos, de estar prontos. Não sabemos quando será. Ele pode voltar a qualquer momento, ou podemos ser chamados também à presença dele. A nossa vida aqui tem um limite de tempo, não sabemos qual é esse tempo, mas o tempo de prepararmos é esse agora, enquanto nós podemos decidir se não é tarde demais. É agora. Hoje, se ouvides a sua voz, diz a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações. Quando o Senhor fala ao seu coração, Ele te chama então a viver uma vida de santidade como sinal de preparo para a volta de Jesus. Ele te chama para perto dele, para transformar o seu coração, o seu interior, a sua vida, para dar uma nova direção, para mudar a sua razão de ser nesse mundo, para que você possa viver com Jesus aqui, preparado para o momento quando Ele voltar, para que você possa estar com Ele para sempre. Portanto, esse chamado à santidade para estar com o Senhor não é uma mera sugestão que o Senhor nos dá, que a sua palavra nos dá, mas é uma ordem do Senhor para cada um de nós. A santidade, então, é o meio pelo qual nós nos preparamos para esse grande dia. É vivendo esta vida com Jesus. Precisamos buscar também sempre a pureza da nossa mente, também do nosso coração. Precisamos estar vigilantes, atentos e expressando a nossa fé, a nossa esperança continuamente no Senhor, porque Ele virá e na sua volta Ele espera que nós estejamos preparados. Não seja surpreendido por nada, mas esteja pronto, para que quando Jesus voltar, você possa, portanto, estar com Ele na sua vida. Ou, se Ele demorar, não sabemos o tempo, mas se Ele chamar você primeiro antes da sua vinda, você possa estar possuído por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Você já possa estar desfrutando das bênçãos com o Senhor do reino celestial. Que Ele te abençoe nesta noite, que Ele te dê impedimento, você possa renunciar aquelas coisas que possam impedir você de estar com Jesus no reino celestial. Você possa abrir o seu coração para Jesus, viver com Jesus a cada dia. Você que já conhece a Jesus, mas por alguma razão tem sido displicente em tantas coisas, sido negligente na sua vida, deixado de viver a vida com Cristo verdadeiramente, tem ignorado esse tempo de viver com Jesus junto com as pessoas com quem você serve lá fora também. É o tempo de arrependimento, é o tempo de voltar para o Senhor. Sei que quantas vezes tem trocado Jesus pelos prazeres, pelos manjares desse mundo, tem deixado de servir a Jesus com o melhor dele para a sua vida. É o tempo de arrependimento e voltar para o Senhor, e Ele há de receber você
e colocar você em condições de estar com Ele, escrevendo o seu nome no livro da vida do Cordeiro, para estar ali com Ele para todo sempre. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, diante da Tua palavra exposta ao nosso coração nesta noite, nós pedimos, Deus, que o Senhor nos permita posicionarmos. O Senhor nos dê o entendimento, nos dá entendimento, nos dá capacidade de compreender, discernir as palavras. Agora, Deus, precisamos do Senhor, coragem para decidir, a atitude que temos que tomar de viver com o Senhor aqui. E renunciar aquilo que precisa ser renunciado em nossa vida, abrir mão daquilo que precisa ser aberto, mas que, Senhor, nós jamais nos afastemos do Senhor, mas que vivamos na Tua presença, honrando o Teu nome, exaltando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Que o Senhor possa nos permitir estar prontos no momento quando o Senhor chamar, que estejamos aptos para estar com o Senhor no reino celestial. E se o Senhor voltar antes disso, que sejamos arrebatados para estar com o Senhor também nas nações celestiais. Recebe, Deus, a nossa vida nesta noite. Nós a ofertamos ao Senhor e te pedimos, Deus, faz isso também na vida de todos que estão aqui nesta noite e aqueles que nos ouvem também, nos acompanham também, em suas casas, que sejam alcançados por essa mesma graça salvadora de Jesus Cristo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos cantar o hino do cantor cristão, o hino 108. Quando simples é chamada, eu lá estarei. Você esteja pronto para estar lá com o Senhor. Você possa declarar através da letra desta canção, você possa declarar assim: eu estarei com o Senhor. O dia que Ele chamar, eu estarei presente com Ele no reino celestial. Vamos adorar o Senhor. Quando o dia muito glorioso lá
Amém. Que essa seja a sua convicção, que você